Oi, tudo bem? O livro de Daniel, ele é um livro incrível. Ele revela o futuro. Inclusive, Daniel ele tem visão do tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. No capítulo 7, Daniel tem visão de 4 animais. E cada animal representa um reino. Porque o anjo fala para Daniel que esses 4 animais são 4 reinos que se levantariam da terra. E aqui no verso 4 fala assim de Daniel 7. O primeiro era o leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Então, esse animal, que é o leão, representa a Babilônia, que foi o primeiro reino mais poderoso ali do tempo de Daniel. Inclusive, era o reino onde estava Daniel. E esse animal, além que era um leão, porque ele é um rei dos animais, isso significa que esse reino era poderosíssimo. E também tinha 4 asas como de águia. A gente sabe que a águia é a rainha das aves. Ela é uma ave inteligente. Ela tem uma visão extraordinária. Por isso que aquele reino, ele era um reino conquistador, um reino poderosíssimo. Por isso é representado pelo leão e também pela águia. Mas Daniel, ele vê que aquele reino ele ia passar. Toda aquela coragem ia acabar. Por isso Daniel ele vê que aquele leão ele foi posto em pé como homem. E ele também teve mente de homem, ou coração de homem. Existe essa expressão coração de leão. Significa aquela pessoa corajosa. Então quando fala coração de homem aqui, porque fala que esse reino se tornou um reino medroso. Isso aconteceu literalmente, a gente lê o livro de Daniel no capítulo 5. Porque aqui o rei Beltesazar, que era o rei de Babilônia, ele fez um banquete e ele mandou chamar os seus nobres, pessoas importantes ali do reino. Ele mandou trazer as taças que veio de Jerusalém, porque Babilônia havia conquistado Jerusalém, tinha trazido essas taças sagradas para aquele reino. E Beltesazar mandou trazer aquelas taças. E estava ali naquela orgia, naquela festa, naquela orgia. E os seus nobres beberam naquela taça e glorificaram os seus deuses. E nesse momento, o rei Beltesazar, ele viu uma mão escrevendo na parede do palácio. E aquela mão escrevia, ele só via a mão escrevendo e não sabia o que aquela mão estava escrevendo. Isso é escrito que o rei afrouxou os seus lombos. Isso mostra que o rei ficou aterrorizado. Naquele momento, aquele reino, ele perdeu toda aquela sua coragem. E eles mandaram chamar Daniel. E Daniel interpreta aquele escrito. E Daniel fala aqui no verso 26, Daniel fala assim: esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o seu reino. Aliás, contou Deus o seu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então, naquele momento, foi decretada a sentença de Babilônia, porque o reino foi passado e dado aos medos e os persas. E fala que naquela mesma noite, aquele reino, ele foi conquistado pelos medos e os persas. Por isso que fala em Daniel 7, aqui é parte do verso 5. Daniel ele vê o segundo animal, que era o urso. O urso representava os medos e os persas. Então a gente vê que as profecias de Daniel se cumprem ao pé da letra. É só a gente ver na história que a gente vê o cumprimento, o incrível cumprimento dessas profecias. Quando a gente vê essas profecias se cumprindo,
a gente chega à conclusão de como é extraordinária a palavra de Deus. Nós podemos crer na Bíblia, podemos crer na sua promessa. E que a gente vê esses reinos passando, está escrito na Bíblia que chegará o reino de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, já está muito perto do reino de Deus. E nós somos chamados para fazer parte desse reino. E nós não podemos duvidar, não tem como nós duvidar do reino de Deus, quando nós lemos essas profecias. Inclusive as incríveis profecias de Daniel.